Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre vivendo o autoconhecimento e a espiritualidade. Falar um pouquinho sobre o contexto mais geral, né, da espiritualidade principalmente, e do autoconhecimento, porque os dois andam de mãos juntas. Ninguém tem uma espiritualidade a mais. Seja muito bem-vinda, Lene. Como eu ia dizendo, ninguém tem uma espiritualidade a mais se ela não tiver o autoconhecimento. Quando eu sempre falo do autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo, né? Eu acho que toda pessoa que busca a espiritualidade, né? Vamos deixar claro aqui que a espiritualidade é algo mais abrangente, é algo mais de um contexto maior, não uma coisa fechada numa caixinha, dogmas, né, doutrinas, não. É algo mais amplo e que toca mesmo, né, no ser que tudo é. Então o autoconhecimento, muitas pessoas não entendem que é totalmente diferente do conhecimento, porque o conhecimento, como eu falei ontem, né, lembrando hoje, né, que o conhecimento ele é muito uma coisa mais externa. Então, existem várias pessoas que conhecem e muito bem. Isso é um ponto importante, é um ponto de ser avaliado, porque eu posso conhecer muito de religião, de política, do futebol, posso conhecer de tudo, mas se eu não tiver um autoconhecimento, eu vou ter sempre as minhas mazelas, como se fala, né? Eu conheço e tenho cliente assim, que ele é um exímio, uma pessoa altamente preparada, porque ele é um eletricista, ele é um cara que trabalha numa multinacional, é um ótimo profissional, conhece, né, desses conceitos, mas que tem as suas mazelas, e então a gente sempre trabalha, né, no contexto mais terapêutico e eu sempre estou falando que o autoconhecimento é quando ele se conhece a si mesmo, porque é muito mais difícil realmente se conhecer a si mesmo, porque nós, em geral, falando em geral, a gente não quer olhar para as nossas sombras, porque as nossas sombras, elas têm o quê? Tem traumas, elas têm crenças que a gente não quer soltar, que a gente não quer deixar, né, de lado. As nossas sombras, elas têm paradigmas, coisas que aprendemos na nossa infância, que nossos avós nos disseram, que nossos pais nos disseram. E aí muitas vezes nós, com uma lealdade familiar, como se fala na constelação familiar, a gente acaba não dando o braço a torcer para essas crenças, e aí continuamos sempre sem alcançar os nossos objetivos, sem avançar naquela área da nossa vida. Por quê? Porque a gente não quer soltar essas crenças que nos bloqueiam. Então o autoconhecimento, ele faz isso acontecer. Quando eu busco o autoconhecimento, eu estou buscando o quê? Leitura de livros, assistir palestras, tudo para desenvolver o nosso ser. E aí quando eu começo a buscar isso, né, o autoconhecimento, o conhecimento mais profundo, tudo aquilo que eu começo a aprender é luz nas sombras. E quando essa luz ela vai para as sombras, eu começo a ver tudo aquilo que antes eu não queria. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar essas sombras. E muitas vezes quando eu não quero, eu acabo fazendo o quê? Como se fala, jogando para baixo do tapete. E vou levando a vida com a barriga, como se fala. Então o autoconhecimento ele é super importante para a pessoa que quer aí um despertar espiritual, né, da espiritualidade. A pessoa que quer a prosperidade do seu ser. Então o autoconhecimento, a gente vivendo o autoconhecimento, a gente começa a viver o que? A espiritualidade, que é o despertar mais espiritual.
E vivendo dessa forma, né, algumas pessoas falam que existem 3 pilares, né, que é a alquimia consciencial, também os arquétipos e o soltar. Né? Então, a alquimia, né, de uma forma mais geral, a alquimia consciencial é transformar as sombras, transformar o ego, né, uma forma de falar, em luz. Transmutar o ego, as sombras, em luz. Ou seja, eu começo a ter mais consciência, eu começo a entender melhor como é que funcionam as coisas. Então tudo é essa transformação, essa transmutação das sombras para a luz. Então basicamente seria a alquimia, podemos falar dessa forma. É claro que é um conteúdo bem aprofundado, a questão da alquimia consciencial, né? Para quem conhece, tem dentro dessa alquimia tem a calcinato, tem a mortificatio, tem a solutio, tem entre outros. Mas, de uma forma mais geral, é transformar as trevas, vamos colocar assim, em luz, transformar o nosso ser mais sombras, né, em luz. Tá? Os arquétipos como dizia Platão, que são as ideias primordiais de Deus, ou seja, é o que é perfeito. Então, quando eu visto um arquétipo, vamos pôr dessa forma, então eu tenho que me comportar daquela forma. Então, um exemplo claro, uma mãe, por exemplo, quando ela ganha o seu bebê, ela está com o arquétipo de mãe. Por quê? Porque ela vai ter todas as características para cuidar do bebê, ela vai estar sempre ali do lado, né, fazendo tudo o que uma mãe precisa fazer. Então ela está vivendo um arquétipo da mãe. O pai é a mesma coisa. Um jogador de futebol, ele está vivendo o arquétipo do jogador. Então tudo tem um arquétipo incluso. Quando a gente não vive, né, esse arquétipo, aquele arquétipo que a gente veste, a gente não consegue avançar. Por exemplo, existe, num contexto mais geral, o arquétipo do palestrante, que é o palestrante, né, mais profissional, mais perfeito, etc. Então, quando uma pessoa ela quer ser um palestrante, ela não consegue, ela tem medo, ela não consegue avançar, ela não consegue falar, ela não está vestindo esse arquétipo, ela não está vivenciando, na verdade, né, o arquétipo do palestrante. E a questão do soltar é a mesma coisa. O soltar o que é? Não se apegar às coisas. É não se apegar. Porque quando eu me apego, eu estou querendo controlar isso. Eu estou querendo controlar. E quando eu quero controlar, eu me apego. Aí eu quero o que? A perfeição. Eu quero... Quando eu me apego, eu fico sofrendo. Quando eu me apego, eu fico em separação. Existe uma lei, podemos dizer assim, da ação pela não ação. Ação pela não ação, às vezes, é um pouco mal compreendida aqui no Ocidente, porque no Oriente, o que quer dizer ação pela não ação? É você fazer o máximo em relação àquele objetivo que você deseja, sem apego ao resultado. Então essa é a ação pela não ação. A ação que a gente quer falar é aquele sentimento de apego. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E se der errado? E aí gera o quê? A ansiedade. Aí vem a expectativa, preocupação. E aí nós ficamos presos naquele sentimento. Então quando você age sem esperança nenhuma do resultado, apenas fazendo o seu melhor, você está fazendo o quê? Você está agindo, você está tendo uma ação por uma não ação. A não ação é essa questão do sentimento, que fica muitas vezes nos aprisionando. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Para isso, para a gente conseguir fazer esse tipo de situação, existe, né, uma maneira. Né? A gente precisa meditar, a gente precisa respirar, a gente precisa entoar mantras. Isso eu falo porque eu faço isso. Tá? A gente sempre está buscando. Quem está na autoconhecimento e espiritualidade sempre vai continuar buscando, sempre vai continuar adquirindo mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento do autoconhecimento você tiver, mais você vai precisar se aprofundar, porque é algo
que é muito amplo, muito mesmo. Então, quanto mais você expande a consciência, mais ela vai ser expandida, porque não tem limite. Então você começa a buscar esses 3 pontos e vivencia a espiritualidade, que é a alquimia consciencial, os arquétipos e o soltar. O soltar sempre vai ser fazer aquilo que a gente quer em direção ao nosso objetivo, sem apego ao resultado. Então, um outro exemplo que eu poderia dar, uma pessoa que quer clientes, por exemplo, que vai em busca dos clientes. Então a pessoa ela tem que, por exemplo, telefonar, ela tem que mandar uma mensagem, ela tem que ir porta a porta, sem apego ao resultado. Ela tem que ir da forma, né? Aí veste o arquétipo do vendedor, faz da melhor forma possível com o seu, né, com o que você tem no momento, melhor forma possível, fala sem apego ao resultado. E se for não, beleza, outro. Não, beleza, vai para outro. Quando disser um sim, ok, mais outro, vamos para outro. Então é assim que funciona a ação pela não ação, sem apego ao resultado. Porque quando a gente coloca uma resistência, isso acaba muitas vezes nos paralisando. Um exemplo de um cliente meu. Outro dia ele chegou aqui em casa e disse assim, Sérgio, eu não vou começar a fazer isso, porque vai demorar muito. Então é a mesma coisa. O que eu disse para ele? Não, mas tu tem que começar agora, porque daqui a 1 mês, 2 meses, tu já vai ter isso que tu quer. Se tu não começar nunca, tu nunca vai ter. Então é a mesma coisa. Quando a gente tem uma resistência ao nosso desejo, a gente sempre vai arrumar o quê? Desculpas. Porque vai demorar muito. Porque eu não consigo. Porque eu sou assim, porque eu sou assado. Então eu começo a colocar resistências, começo a contar histórias para mim mesmo e eu não saio do lugar. Então eu sempre vou falar, precisamos fazer as coisas, né, alcançar nossos objetivos sem apego ao resultado. Então eu vou dar um outro exemplo meu também, uma live igual a essa. É só ligar a câmera, falar o conteúdo que a pessoa, né, gostaria de estar passando e fazer. Tem 50 pessoas assistindo. Ok. Não tem nenhuma. Ok também. É sem apego ao resultado. Então você vai fazendo. Uma hora ou outra pode aparecer alguém que queira algo que você, né, que você presta, um serviço que você presta, um produto que você vende, seja físico ou digital. Então, mas você precisa colocar isso em movimento. Isso é uma lei também das 7 leis herméticas, né, que é a lei do movimento. Você precisa colocar em movimento para que as pessoas também entrem em movimento e se conectem com você. Então você emana uma frequência, você emana uma vibração, porque você está fazendo, e a vibração é uma onda, e uma onda é um movimento. As pessoas que estão fazendo um movimento para talvez encontrar o seu produto ou o seu serviço estão aí. Então quando você está fazendo, as pessoas automaticamente vão se conectar com você, de alguma forma ou de outra. Lembrando, você precisa estar fazendo da melhor forma possível no momento e você precisa soltar o apego ao resultado. Hoje não deu ninguém na live. Ok, outro dia de novo. Na sexta-feira eu vou fazer uma live dessa aqui. Agora sexta-feira, dia 21, e também vou transmitir no YouTube. Então, eu vou falar sobre padrões, como quebrar padrões, né? Esses padrões que às vezes a gente utiliza como historinhas que a gente conta para nós mesmos, para a gente não avançar naquilo que a gente deseja. Então, o que eu estou falando aqui, eu vou falar na sexta-feira, basicamente, só que de uma outra forma, com outro contexto. Então, a mesma coisa que eu falo para você é isso. Para você viver o autoconhecimento e a espiritualidade, você precisa sempre estar olhando para as sombras e trabalhar elas. Você colocar isso em movimento, né? O soltar sem apego ao resultado, isso é a espiritualidade real. E esse autoconhecimento vai te fazer expandir a consciência.
né, um testemunho meu. Em 2010 eu comecei a estudar esses conteúdos mais de despertar, mais de questões mais espirituais. E quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar. Então aí eu li vários livros, eu assisti várias palestras, eu fiz alguns ou vários treinamentos, exercícios, e aí entra meditação, mantras, respiração, sempre, né, áudios de frequência. Então a minha mente foi expandindo no começo, né? Confesso para você que no começo era difícil, a mente estava travada, mas depois começou a ficar mais fácil, né? E hoje fazem mais de 10 anos que eu estudo sobre esse tipo de assunto, né? Toda a parte comportamental também. Então com isso a gente vai expandindo a consciência. E como eu falei para esse cliente, eu não vou começar algo porque não vai dar tempo. Bom, mas se tu nunca começar, tu nunca vai ter o que tu quer. Então o que eu falei para ele é isso. Eu estou desde 2010, basicamente 2010, com esse assunto. Então se eu não tivesse começado, eu estaria até hoje, talvez ainda dormindo, né? Como se fala, dormindo espiritualmente. Mas ainda bem que hoje eu tenho a mente um pouco mais expandida, tenho uma outra visão de mundo sobre tudo. E então agora eu estou passando esse conhecimento, né? Esse conhecimento que eu tenho. Então vai ter pessoas que não vai se conectar com isso, vai ter outras que vai se conectar e está tudo bem. Por quê? Porque nós eu acredito que o nosso propósito de vida, né, é evoluir, é aprender para crescer espiritualmente, evoluir aqui nesse plano de dimensão. Então é isso que eu estou fazendo. Quem se conectar vai com certeza expandir mais a consciência. Quem não se conectar, provavelmente não é o momento daquela pessoa ainda, mas eu estou aqui passando esse conhecimento. É claro que numa live dessa, né, é uma live aí talvez de 20 minutos, talvez, mas é sempre importante a gente aprofundar o assunto. Quando a gente aprofunda esse assunto em outro lugar, em outra plataforma, por exemplo, então eu consigo, né, pegar outros conhecimentos. Então nessa sexta-feira eu vou fazer aqui essa palestra no YouTube. Né? Espero que você entenda essa questão da espiritualidade e autoconhecimento para expandir a consciência e ter um despertar espiritual. Nessa sexta-feira eu vou falar sobre os padrões, quebra de padrões. Tá? Então, essa era uma live mais rápida, mas na sexta eu acho que vou fazer aí talvez uns 40 minutos para que a gente possa entender um pouco melhor. E lembrando, se você está no YouTube, deixa um comentário, deixa aí o seu joinha se você gostou, compartilhe se possível, que vai ajudar bastante aí as outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento conseguirem expandir mais a sua consciência. E mais, se você quiser, né, entrar aí no grupo de WhatsApp, você pode ir até a minha bio e ali vai ter aí o grupo de WhatsApp, que eu vou estar fazendo também uma outra live mais fechada, trabalhando mais sobre alquimia consciencial, falando sobre arquétipos, falando sobre o soltar, entre outras coisas de autoconhecimento e espiritualidade, tá bom? Se você está no Instagram, comente, deixe o seu like, tudo bem? Então foi uma live rápida, eu agradeço aqui a todos vocês que estiveram aqui e muito obrigado. Até mais.